Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Assis, eu sou aqui o diretor da Agência de Inteligência Institucional Civil. Alguns já me conhecem, já sabem quem eu sou. Nós desenvolvemos aqui nesse portal alguns debates, alguns comentários, algumas postagens referentes a diversos assuntos, né, relacionados à inteligência civil, à inteligência. Né? Aqui uma agência de inteligência civil, né, para o público da sociedade civil, e surgem alguns debates, né, no tocante à sociedade civil, e nós desenvolvemos aqui, né, trazemos esses debates aqui para dentro, né, esses debates, esses comentários, informações, aqui para dentro do portal da Agência de Inteligência Institucional Civil. Há um tempo atrás, hoje está cheio de profetas, cheio de pessoas se dizendo, se declarando como profetas, como está prevendo, que está fazendo isso. A terceira guerra vai acontecer. Olha, as coisas vão ficar ruins. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando na verdade, não que eu estou acima de ninguém, nem que eu esteja, né, até porque eu escutei de muitos especialistas, né, as previsões, né. Então é claro que a minha manifestação não foi apenas por causa dos especialistas, das matérias que eu estudei, que eu verifiquei, mas sim por entender que nós estávamos entrando numa zona, num tempo, né, num tempo de ruptura, né, da sociedade, ruptura da economia, ruptura, né, das relações internacionais. Né? Então já há um tempo, quem segue meus vídeos pode estar todos aí publicados, né? Que eu já previa que aconteceria a Terceira Guerra Mundial. Né? Exatamente naquele confronto, quando a Rússia ela ainda não tinha ainda invadido a Ucrânia, né? Eu já falava assim, olha, a Terceira Guerra Mundial está começando agora. Né? Então, antes disso mesmo, eu já falava que o tempo, os próximos anos, né, seriam anos muito difíceis, né, onde certamente aconteceria guerras, né, conflitos, guerras e consequentemente a Terceira Guerra Mundial. Antes mesmo da Rússia, desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, bem antes. E de fato tudo aconteceu, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu não vou entrar no mérito assim se a Rússia tem razão ou não tem. Isso é tudo muito polêmico, né? Certo é que a Rússia ela não entrou de graça, né? Ela tem lá os seus motivos, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão. E hoje muitos aí estão dizendo, olha, vai ter a Terceira Guerra Mundial, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. De fato vai acontecer. Agora ninguém tem como, né? Tem muitas pessoas ainda que ainda imaginam que não nada vai acontecer, que as coisas não vai se desenvolver uma guerra, né? Tem muitas pessoas ainda imaginando dessa forma ou tentando ser otimista, tentando de alguma forma preservar o seu estado de ânimo, o seu estado psíquico, espiritual, enfim, né? Mas a gente tem que ter mais o pé no chão para que nós possamos nos preparar para o futuro. Né? A gente tem que saber exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Para que nós possamos encontrar alguma forma de meio ao caos ou às dificuldades, né? A gente encontrar uma saída para a nossa dificuldade individual ou de um pequeno grupo, né? Ou de uma família, né? Então, você entrar literalmente no problema é uma condição de você sair do problema. Né? Não tem como você falar assim, olha,
se eu passar esse rio eu vou morrer afogado, mas se eu ficar aqui eu vou morrer também, né? A única forma é estar do outro lado. Então você tem que passar o rio e tem que viver o problema do afogamento ali para poder sair do outro lado, né? Então não tem como fugir, né? Então eu penso assim, dessa forma, né? Agora nós estamos num caminho aí de a Rússia, ela uma guerra meio que estranha, né? Estranha, Zelensky voa para tudo quanto é lado, não tem nem força aérea, mas voa, vai para lá, vai para cá. A Rússia é um poderio militar com satélites e tudo. Enfim, uma situação muito maior do que a da Ucrânia. Mas a Ucrânia, ela voa, o presidente da Ucrânia voa para todo lado, aparece ali, aparece lá, uma coisa meio que louca, né? As armas da OTAN chegam na Ucrânia, não sei por onde que essas armas estão entrando. Mas enfim, né? Essa é uma outra questão também, mas eu vejo que esta guerra, essa terceira guerra mundial, ela está sendo construída, né? Por mais que nós sabemos aí que a Ucrânia, segundo relatos, informações, a Ucrânia ela não tem mais condição é, de, de um confronto com a Rússia, né? Sabemos aí que a Rússia, aí nos próximos dias aí, devem encaminhar, né, a Rússia deve encaminhar para a Ucrânia aí, em torno aí de 300 mil militares, né? Algo assim gigantesco, perto do que já existe lá e perto do que a Ucrânia tem disponível hoje para enfrentar a Rússia, né? Existem alguns relatos até que, mas esses relatos são de fontes que são duvidosas, mas existem informações de que esse número, né, pode chegar a 750 mil homens lutando contra a Ucrânia. 750 mil, envolvendo aí mercenários na verdade, né? Não sei se esses números aí realmente podem ser verdadeiros, mas pouco mais de 300 mil homens agora, isso é certo de que a Rússia estará encaminhando aí para a Ucrânia para combater a Ucrânia em solo ucraniano. Então, sabe-se que não existe a menor possibilidade da Ucrânia vencer ou resistir, né? Não é o caso, não é nem só vencer, é resistir, né, a essa investida da Rússia, né? Então sabemos aí que a Ucrânia já recebeu cerca de 100 bilhões de dólares, né, da OTAN, né, em ajuda bélica e outras ajudas, né, outras no sentido humanitário, né? Então a Ucrânia ela recebeu muito dinheiro, ou melhor dizendo, muito dinheiro foi lançado na Ucrânia para que a OTAN vire as costas e vá embora. Não, a OTAN ela precisa reaver esse dinheiro. E para reaver esse dinheiro, eles precisam conquistar o território ucraniano, né? Ou a Ucrânia conquista por si só, que é impossível, ou a OTAN, né, passa a enfrentar a Rússia em solo ucraniano, com o discurso de que estaria libertando a Ucrânia da invasão russa. Todos nós sabemos que uma investida da Ucrânia, da OTAN, contra a Rússia é uma declaração de guerra, né? Então essa guerra, ela certamente ela vai deixar de ser uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Então ela passa a ser onde soldados americanos
que estão lá, eles estão lá, os ingleses, os franceses, estão todos eles ali, né, preparando o teatro de guerra ali. Eles estão lá, né, só que eles estão disfarçados, eles estão sem declaração de guerra, sem declaração de conflito, mas eles estão lá, né? Mas a partir do momento que a OTAN fala assim, nós estamos na guerra, né? Então os soldados, o poderio militar das nações, né, da OTAN estaria ali, né? E ali a Rússia, ela não estaria mais atacando a Ucrânia, estaria atacando a OTAN, né? E isso certamente se desenvolverá numa guerra muito gigante, né? Que não seria apenas ali. A OTAN, a Rússia, para conseguir, né, conter, para que ela consiga conter a OTAN, ela precisa atacar a OTAN em diversos pontos, em diversas localidades, né, para que ela possa enfraquecer a OTAN. A OTAN significa França, Estados Unidos, são diversos países, né? Inglaterra, Grã-Bretanha, né? O Reino Unido, são diversos países, né? Diversos mesmo, muitos países. Para que a Rússia consiga enfraquecer a OTAN, ela precisa atacar em diversos frontes, né? E aí onde entra outras nações, como a China. Porém, onde eu quero chegar também, né? Para que essa guerra de fato aconteça, né? Essa guerra, ela, como eu disse no início do vídeo aqui, essa guerra ela só existe, né, porque a China está se projetando como nova liderança econômica mundial, né? Hoje, quem lidera a economia mundial é os Estados Unidos, representado pelos Estados Unidos, um conjunto de nações que é representado pelos Estados Unidos, que vamos dizer assim, é o seu maior acionista, né? Estados Unidos hoje tem um poderio militar. Ele vai lá e ele acaba com a China assim, sem muita, com dificuldade, mas ele tem um poderio bélico maior do que a China, muito maior, né? A China não tem tantas armas nucleares assim, que possa protegê-la dos Estados Unidos. Não tem, né? Então o que precisa? O que a China precisa? Ela precisa de arma, ela precisa de poderio militar. E aí quem que ela escolheu? A Rússia, né? A Rússia. A Rússia. Então essa guerra, muitos pensam assim, é uma guerra da Rússia contra os Estados Unidos, ou uma guerra da Rússia contra a OTAN. Não, é uma guerra da, da, da OTAN, ou do bloco econômico que controla a economia mundial atualmente, perdendo aí para a China, né, contra a China e seus aliados, chama Rússia, enfim. A China, a Rússia, né, eles estão desenvolvendo um novo cenário econômico, um novo cenário de mercados mundialmente, né? De diversas formas, com diversos nomes, como os BRICS, como outros blocos ali regionais na Ásia, né? Não me lembro agora os nomes, mas são diversas investidas econômica da China, né, pelo mundo afora, né, que na verdade está rompendo com o mando, né, o mando, a governança dos norte-americanos e seus aliados, né, norte-americanos representados pelos norte-americanos no mundo, né? Então, para que então a China está formando essas alianças, né? Essas alianças com diversos países, inclusive aqui na América do Sul, que é o Brasil, através dos BRICS, né? Alianças com o Uruguai diretamente, enfim, diversos tipos de alianças que, né, está comprometendo
a governança dos Estados Unidos, do poderio econômico dos Estados Unidos, representado pelos Estados Unidos até a atualidade. Eu vejo assim, estou entrando aqui em assuntos econômicos no qual eu não domino muito bem, né? Penso que nos próximas semanas, né, isso para mim, na minha visão, não demora muito. Nas próximas semanas, né, a China e a Rússia, eles devem desenvolver, né, uma aproximação, um estreitamento nas relações com diversos países pelo mundo, né? Formalizando então aí uma estrutura econômica, né, na qual a China ela vai ter o papel que hoje é dos Estados Unidos, né, no controle das economias mundiais, da produção, né, no controle do desenvolvimento comercial no mundo inteiro, né? E isso os Estados Unidos vai tentar enfraquecer de qual forma? Através da guerra. Né? A OTAN, né? No mesmo tempo, no mesmo tempo que a China vai desenvolvendo essa estrutura, né? Essa nova ordem mundial. Isso não é comunismo, gente. Não é comunismo. Tá? Isso é capitalismo. Né? Então, ao mesmo tempo que a China ela vai desenvolvendo esse novo domínio, os Estados Unidos vai, através da OTAN, né, levando dificuldades, né, para o seu braço armado, que é a Rússia, né, para aos poucos tentar ir minando os interesses, né, e minando as alianças, os acordos, né, as relações da China, né, no cenário mundial. Armamento a Rússia tem, né? A Rússia tem armamento e tem condições, através da China e de outras nações que devem compor essa nova relacionamento internacional, né? Vai ter o poderio militar, o armamento, né? E os contingentes, as pessoas que irão lutar, né? Eu vejo que assim nas próximas semanas mesmo isso, viu? Não é demorado não, vejo dessa forma, né? Primeiramente ali a Rússia, a OTAN, ela deve invadir, né? Isso não demora, é próximas semanas mesmo. Eu acredito que deve invadir ali, deve entrar na guerra, e a Rússia ela vai ter que, né, receber ajuda. Essa ajuda primeiramente vem da China, depois vem dos países que vão compor, né, esse bloco, essa aliança estratégica, né, da economia e de defesa, né, dos interesses em comum dessas nações, né? E aí onde é que eu digo? Aí a Rússia, a China, esse bloco que a China vai formar junto com a Rússia, vai atacar, né, estrategicamente, onde possa trazer dano à OTAN, né, a OTAN e inclusive os Estados Unidos, né? Eu vejo dessa forma, né? Isso não demora, isso para mim é coisa de semanas, meses mesmo. Esse desenho aí já vai estar, esse desenho aqui mental meu já deve estar acontecendo, né? Isso tudo é muito ruim, é péssimo, porque eu fiz até um vídeo aí anteriormente. Eu vejo que as economias elas vão parar, né? Assim como parou por causa da pandemia, né? As economias vão parar. Ela vai sustentar, né? As nações elas vão trabalhar para sustentar a guerra, seja do lado A ou do lado B, né?
aliança A, aliança B, eles vão sustentar, né, todos os esforços e produção para a guerra, né? Isso vai trazer como consequência dificuldades no meio do povo. Aqui no Brasil, talvez nem tanto como lá fora, talvez, né? Talvez. Isso vai depender porque o Brasil é o celeiro do mundo. Os dois blocos dependem, né, do Brasil como celeiro, como exportador de petróleo, como exportador de alimento, onde numa zona de guerra, onde as nações elas terão que se posicionar, muitas nações que fornecem alimento para uma nação, né, deixará de fornecer, né, por causa da sua aliança com outra nação. Então, eu creio que haverá um grande descontrole assim em relação ao fornecimento de alimentos, daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, né, para a nossa tranquilidade, uma vida tranquila, né? Então, aqui no Brasil, no primeiro momento eu penso assim que talvez não esteja tão ruim, não seja tão ruim como talvez vai ser lá na Europa, como vai ser na Ásia, né, talvez nos Estados Unidos, né? Talvez aqui no Brasil não seja, mas talvez seja, por conta da dependência dos dois lados, né, em relação àquilo que nós temos aqui para oferecer a eles, no sentido de abastecimento, como comida, petróleo, o ferro, o aço, né, o minério, né, que é essencial para poder suprir as necessidades da guerra. Então, creio que vai ser um período sombrio, né? Mas segundo a palavra de Deus, né, dentro da minha interpretação, essa guerra ela não é demorada, né? É claro que você estando num estado num conflito, é como uma prova, né? Você está provado, necessitado, uma dificuldade. Às vezes passou um mês só em dificuldade, mas aquele mês para você foi como um ano, né? Foi como um ano. Então, mas a palavra de Deus ela fala de um tempo breve, né, de guerra. Porém, será a guerra mais sangrenta que já houve, né? E muitas dificuldades, né? Eu vejo assim que muitos jovens jovens e velhos também, dependendo do lugar, né, estão aí na linha de chamadas, né, para ir para essa guerra que vai desenvolver. Então precisamos saber dessas coisas, porque precisamos criar caminhos, né, buscar a criatividade que Deus dá para cada um, para buscar desfecho melhor para nossa vida, para a vida da nossa família, né? Então, essa guerra que muitos já falam hoje, ela de fato ela está aí no portão já, e as coisas não devem ficar boas, né? Existe uma luta, né? Não vamos pro lado A, nem pro lado outro, pro lado B. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Seja o lado A como o lado B, a bala vai comer do mesmo jeito. A bala, né? A guerra, os danos serão os mesmos, né? Bom, eu fiz um vídeo aqui que era para ser bem rápido e já tem quase meia hora falando. Bom, é isso daí, pessoal. Eu posso estar errado, equivocado no que eu estou falando. Isso é possível, mas dentro da mesma linhagem que eu já venho falando há bastante tempo, nós estamos, né, de fato entrando numa guerra.
o mundo ele está meio que do avesso, né? O mundo está paralisado, né? Se a gente for observar, o mundo está paralisado. Nada vai acontecer enquanto não houver essa guerra. Depois dessa guerra nasce um novo sistema. Aí são outros assuntos, são outras coisas, né? Mas essa guerra ela tá vindo aí, né? Ela tá vindo. Existem guerras aqui dentro entre nós brasileiros, interesses, né? Interesses, lado A, lado B, a mesma coisa, né? Nós devemos ficar atentos. É isso daí. Essa é a minha contribuição aqui. E espero que tudo dê certo, que nós possamos vencer, seja lá o que for, que possamos, né, receber de Deus, né, porque só Deus que dá, né, uma condição, uma estrutura mental, espiritual, para que seja lá o que vier nesse mundo, nós possamos estar de pé, né, e que possamos vencer tudo. Por isso que eu vejo a importância de nós sabermos, de nós lidarmos com a verdade, com a realidade, seja ela boa, seja ruim, seja o que for, tá? Vai acontecer um tsunami, tudo bem, vai acontecer um tsunami, mas eu vou ver como é que eu vou vencer esse tsunami, né? Então é isso daí, sejam bem-vindos a este canal.